Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos continuar aqui o nosso trabalho sobre história da química. A gente já viu as concepções teóricas. Agora a gente vai atuar com questões. Eu já passei também uma aula sobre modelo científico. Quem não tiver essa aula é só procurar aí sobre modelo científico. É só sobre modelo. É uma aula pequena também. Agora vamos fazer exercícios. Vamos lá, pessoal? Toda matéria é formada por átomos. Parece fácil dizer isso hoje em dia, mas durante 2000 anos, os homens acreditaram que a matéria era formada apenas pela combinação de 4 elementos: água, terra, fogo e ar, além de 4 qualidades. Apesar disso, o nome átomo surge na Grécia Antiga, proposta inicialmente pelo filósofo. Então você vai marcar o item correto. Foi Empédocles? Não, Garibel, não, porque Empédocles, ele atribuiu a 500 anos antes de Cristo que a matéria era formada justamente dos 4 elementos: água, ar, terra e fogo. Foi Lavoisier? Não, Garibel, não. Por que não foi, Garibel? Porque Lavoisier, ele surge no século XVIII, inclusive reforçando a necessidade de você ter sempre um modelo científico baseado em um método científico para explicar um fenômeno. Lavoisier que cria a lei de conservação de massa, não é isso? Foi Leucipo? Sim, foi Leucipo. Leucipo foi o filósofo que também, junto com Demócrito, outro filósofo, que instituiu de que a matéria é feita de átomo. E ele concebeu o átomo como uma partícula indivisível. John Dalton então, também não foi, então letra... Então aqui a gente vai para a letra C como nossa resposta. O Dalton não foi, porque Dalton ele criou no século XIX, em 1808, o modelo atômico. Então, e Robert Boyle também não foi, porque Robert Boyle vem no século XVII e introduz o método científico. 2. O tema teoria da evolução tem provocado debate em certos locais dos Estados Unidos da América, com algumas entidades contestando seu ensino nas escolas. Nos últimos tempos, a polêmica está centrada no termo teoria, que, no entanto, tem um significado bem definido para os cientistas. Sob o ponto de vista da ciência, a teoria é... Antes, pessoal, quero lembrar que, se você gostar dessa aula, dê uma likeada para nós aí para ajudar. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que vão fazer o Enem, outros vestibulares, inclusive o UNB. E aqui embaixo no Drive tem esse material aqui. Tá bom, pessoal? Eu vou botar tanto esse material aqui, como a parte teórica também, tá bom? Então vamos lá. Então, teoria é sinônimo de lei científica que descreve regularidade de fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões sobre eles. Não, Garibel, não. Teoria não é sinônimo de lei. A teoria, você pode ter várias teorias para explicar o mesmo fenômeno. Tá ok? Diferentemente de lei. E também diz que teoria não permite fazer previsão sobre o fenômeno. É justamente esse o papel de uma teoria. É você tentar explicar como o fenômeno acontece. Então, item A, fora. Item A está errado. B. Teoria é sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição ainda sem comprovação. Pessoal, de forma alguma só é teoria, a gente viu em modelo científico, se somente se tiver comprovação experimental. Então, a teoria, ela anda junto com a prática. Então, teoria e prática são duas grandezas para a gente, indissociáveis, quimicamente inseparáveis. Então, esse item também está erradíssimo. O item C.
Teoria pode ser uma ideia sem base em observação e experimentação? Nunca. Então, teoria, obrigatoriamente, tem de ter a observação e a experimentação de uma ideia apoiada no conhecimento científico que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles. Perfeito, pessoal. Teoria é justamente isso aqui. É uma ideia apoiada no conhecimento da ciência que foi construída a partir de um método científico. Esse método, ele tem etapas, não é isso? E as etapas se classificam da seguinte forma: primeiro você observa o fenômeno, depois elabora a sua ideia ou hipótese, depois você vai lá ver se essa tua hipótese, a sua ideia, pode prevalecer fazendo experiências, Garibel, experimentos, vários experimentos. Então você está testando a hipótese. Quando você for capaz de testar essa hipótese e assegurar que ela pode explicar o fenômeno, você faz a teoria. E por último, a sua conclusão. Então, a D está correta. Vamos ver por que a E está errada? Teoria é uma ideia apoiada pelo conhecimento científico, que de tão comprovada pelos cientistas não pode... É uma verdade incontestável, jamais. Se é uma teoria, ela pode ser contestada. Tá ok, pessoal? Então, a teoria não pode ser tratada como verdade absoluta, Garibel. Ao examinar um fenômeno biológico, ou seja, você está observando o fenômeno e está examinando, o cientista sugere uma explicação. Baseando-se na causa e no efeito observado. Esse procedimento, ele faz parte de um método científico? Você observar? Sim, né, Garibel? Correto. Sim. Quando você está examinando o fenômeno, você está concebendo uma ideia, você está formulando uma hipótese? Sim, também, né? Deverá ser seguido de uma experimentação? Sim. Observa, ideia ou hipótese, experimenta, e depois a teoria. Depois vai concluir? Não. Depois vai fazer a teoria. Depois que você concebe a sua teoria, por último, você conclui. Então a soma deu 1, 3, 7. Ok? Em relação ao conhecimento científico, V para verdadeiro e F para falso. O conhecimento é uma forma de compreender a realidade? Perfeito, né? A ciência, ela busca justamente fazer com que com que nós tenhamos maior clareza de como a realidade acontece, compreendê-la. O conhecimento científico tem como base o conhecimento teológico? Sim, não ou sim. Sim ou não. Tem como base? Não, Garibel, não. O conhecimento científico, ele não é fundamentado a partir das religiões. Ele é fundamentado a partir de um método científico. É a partir daqui que ele é fundamentado. Então, é falso. O conhecimento empírico surge das experiências em laboratório? Não, né, pessoal? Conhecimento empírico surge o quê? Do seu dia a dia. Então, do seu cotidiano e não de experiência em laboratório. Imagine que você tenha o mecânico do seu carro, ele nunca precisou ir em um laboratório de engenharia mecânica para abrir o motor do seu carro, desmontar e montar. Entretanto, ele é um excelente mecânico. Existem eletricistas que são excelentes eletricistas, que mexem
na parte elétrica da sua casa. Entretanto, muitas vezes ele é meramente prático, ele aprendeu isso no dia a dia. A experiência é empírica, Garibel. A ciência pode ser definida como uma forma metódica, sim. Porque ela segue um método, né? Observa, depois elabora a ideia ou hipótese, as experiências, teoria e conclusão. Esse é o método que a gente está usando para explicar os fenômenos. Então, na ciência, ela pode ser definida como uma forma de investigação metódica organizada também. Quinta e última questão, vamos lá. Depois de longas investigações, convenci-me, por fim, de que o Sol é uma estrela fixa rodeada de planetas que giram em volta dela, e de que ela é o centro e a chama. Que além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam no primeiro, como satélites em redor dos planetas principais, e com esse em redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam, da minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada, das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar os passos da Escritura sagrada, essa palavra que é importante, a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques, ou seja, ele vai desconsiderar, ignorar. Portanto, ele não vai considerar os ataques recebidos, baseados em concepções religiosas e da Escritura. Então, ele vai concluir dizendo que as verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemática. Então, ele valoriza, ele empodera os matemáticos. Ele, enquanto cientista, está valorizando os matemáticos. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Ou seja, para você ter ciência, você tem que ter a prática. Sempre a prática deve fundamentar-se em uma boa teoria. Ele está associando que toda prática deve estar obrigatoriamente ligada a uma teoria, e a teoria ligada à prática, e vice-versa. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação pode se considerar verdadeira ciência se não passar por demonstrações matemáticas. Mais uma vez, empoderou os matemáticos. Isso aqui nada mais, nada menos que Leonardo da Vinci, o texto único, Nicolau Copérnico. O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é a fé como guia das descobertas. De forma alguma, né, pessoal? De forma alguma. Em momento algum ele coloca a fé. Ao contrário, ele coloca a necessidade de que, primeiro, Nicolau Copérnico fala que seu trabalho ele só vai considerar qualquer questionamento se for por um matemático. E Leonardo da Vinci fala que a ciência tem que estar diretamente ligada à prática, ou seja, você tem de ter a teoria ligada à prática. Então, esse item aqui está errado. B. O senso crítico para chegar-se a Deus também, em momento algum, você tem a alusão de que o aspecto a ser ressaltado para exemplificar, nesse caso aí, o racionalismo moderno, a ciência, está ligado ao senso crítico para chegar a Deus, de forma alguma. A limitação da ciência pelos princípios da Bíblia, pessoal, em momento algum, o aspecto a ser ressaltado nos textos, para deixar claro o papel da razão e da ciência moderna, ele faz essa questão, essa alusão de que a ciência está sendo limitada
pelas escrituras. O Nicolau Copérnico apenas coloca que vai ignorar, ou seja, o que não vai impedir que ele avance com os seus tratados da ciência, com a sua teoria. Então, porque ele só não aceita nenhuma observação. Os textos, eles atentam para a importância da experiência e da observação perfeitamente. Não é isso, pessoal? Ó, pode ver aqui, ó, o Leonardo da Vinci, ele registra com muita veemência essa questão aqui. E o texto 1 também. O princípio, então, a resposta, letra D. O princípio da autoridade da tradição não tem nada a ver, então também errado. Pessoal, é isso, a gente conclui aqui mais uma aula. Espero que tenha gostado. Espero também que ajude esse trabalho. Dê uma like cada. Se inscreva no nosso canal Professor Garibel. E a gente vai estar sempre se encontrando. Aqui, nós estamos aqui para ajudar você, Garibel, você. E compartilhe também, Garibel. Um abraço, beijos e queijos. Fiquem com Deus. Até mais, Garibel.